sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso, aqui começa a nossa trajetória. A aula de hoje simples, tá? Para a gente falar um conhecimento aqui, tratar de um conhecimento que faz parte aqui do 8º ano do ensino fundamental, tá? Sobre dízima periódica. Primeiro, a gente tem que já saber de cara que ela é uma dízima periódica. Vai ter um período, vai se repetir aquele período infinitamente, mas é um número que pertence ao conjunto de números racionais. Ou seja, você consegue colocar essa dízima periódica em forma de fração. E que fração é? A fração geratriz. É uma fração que é transformada a partir da dízima periódica. Então, como todo número racional que você consegue colocá-lo na forma de fração, e a dízima periódica você pode transformá-la, né, em uma fração, né, em uma fração geratriz, então você pode já cravar de antemão que a dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. A dízima periódica pode ser dividida em simples, eu chamei aqui de DPS, e composta, que era para chamar e não chamei, de DPC. Tá? Bom, vamos primeiro para o mais simples. Dízima periódica simples é um número decimal em que o período aparece imediatamente após a vírgula. Tá? E o que é o período? É a parte que se repete infinitamente. Você pode representar o período com uma barra em cima. Tá? Você pode representar o período repetindo os números 3 vezes, depois colocando 3 pontinhos, 3 reticências. Isso quer dizer, está mostrando para você que o período aqui é o 7. Ou você pode colocar o período entre parênteses, que está mostrando para você que o 7 é o período e está se repetindo infinitamente. Tá? Então, exemplo aqui, 0,68, 2,73. Perceba, olha a definição. É um número decimal em que o período aparece imediatamente após a vírgula. Então, após a vírgula já vem o período. Tá? Diferente aqui, por exemplo, aqui da dízima periódica composta, que tem esse valor aqui, né, que está antes do período. Tem um número antes do período. Aqui antes do período não tem nada, é a vírgula. Então por isso que ela é simples. Tá? Características então, para a gente resumir aqui, dízima periódica simples. Ela não possui um antiperíodo. Ah, professor, o que é um antiperíodo? Antiperíodo é um algarismo na parte decimal que não faz parte do período. Está antes do período. Aí eu dei um exemplo aqui. 4,2 e 37 com a barra em cima do 37. Ou seja, eu estou indicando que isso aqui é uma dízima periódica, que o 37 é o período e antes do período. Tem vírgula? Não, não tem vírgula. O período aparece imediatamente após a vírgula. Após a vírgula não aparece período, aparece um antiperíodo. Então, esse aqui é um caso de dízima periódica composta. Ou seja, qual é a característica da dízima periódica simples? Não possui antiperíodo. A parte inteira pode ou não ser nula. Por exemplo, a parte inteira aqui é o 0. A parte inteira aqui é o 2. O 2 você pode dividir ele, desmembrar ele como 2 mais 0,73. E quando a gente tiver, e com 73 sendo a parte periódica, quando a gente trabalhar, né, a transformação dessa dízima periódica numa fração geratriz, tem um método algébrico que eu vou explicar. Uma das formas que existe é a forma que eu vou explicar, que você desmembra. Quando você chegar aqui, você desmembra a parte inteira da parte periódica. Tá? Então, beleza. E para finalizar as características aqui, a parte decimal é composta apenas pelo período. Então, normal, né? Então, a parte decimal aqui é o próprio período. A parte decimal aqui é o próprio período. A parte decimal aqui é o próprio período. E aqui, a parte decimal é o próprio período? Não. Eu tenho período e tenho antiperíodo. Por isso que é esse caso aqui, né? Quando tem antiperíodo, estamos diante de uma dízima periódica composta. Ou seja, quando há um algarismo, aí eu botei aqui asterisco vermelho e asterisco vermelho. Uma legenda aqui que é a definição de antiperíodo. Isso aqui, quando há um algarismo na parte decimal que não faz parte do período,
Isso aqui é exatamente a definição de antiperíodo, tá? Ou seja, que não faz parte do período, ou seja, que não se repete, então, essa dízima periódica. Então, aqui, ó, 5,16666. Isso pode ser representado da mesma forma que 5,1 barrinha em cima do 6. Isso quer dizer que tem quantos antiperíodos aqui? Tem um número no antiperíodo. Então a gente está diante, como já tem um número no antiperíodo, no antiperíodo, então a gente já pode caracterizar que isso aí é uma dízima periódica composta. E a definição de fração geratriz, que é uma fração que é transformada a partir da dízima periódica. E é o que a gente vai ver agora. Tá? A gente vai trabalhar agora como a gente analisa, como é que a gente transforma essa dízima periódica em uma fração geratriz. Ok? Fica comigo, vamos nessa.